Um assunto importante e que essa lei que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva traz um pouco mais de alívio, mas ainda precisa avançar ainda mais para a proteção para as mulheres. Doutora Janine, primeiro, boa tarde, seja bem-vinda, um prazer. Obrigada. Não deixa de ser uma vitória, né? Com certeza. Na verdade, toda vez que uma lei vem sendo endurecida, a pena vem sendo aumentada, as possibilidades de progressão de regime para quem comete, realmente surge algum efeito para reprimir ou tentar diminuir um pouco mais esse índice que só vem crescendo, né, de violência contra a mulher. A gente sempre fala que o Código Penal precisa estar cheio de retalhinhos, precisa ser feita uma rediscussão do Código Penal em todos os sentidos. O feminicídio, por conta dessa quantidade de mulheres que são assassinadas ou mutiladas ou até violentadas de todas as formas, tem dado uma atenção maior para o legislativo e com isso tem dado aí mais um endurecimento, inclusive, nas penas. Mas eu ainda acho que a gente precisa punir e fechar o processo penal, que são aquelas brechas da lei, que, por exemplo, cara, 40 anos, o cara não fica 40 anos nesse país, só pode ficar 30. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Esse processo penal acaba deixando essas brechinhas para que esse agressor volte, saia e acabe causando até a situação da morte da mulher. Isso. Na verdade, teve um avanço maior nessa questão do feminicídio, porque, na verdade, não existia uma lei específica para ele, né? Na verdade, o feminicídio era um tipo de homicídio que estava ali dentro do artigo 121 como uma dos homicídios qualificados. E agora é um crime autônomo, né? Fora isso, houve um aumento de penas também para os demais crimes, tudo com relação ao cometimento contra a mulher, né? Mas, assim, algumas mudanças já foram feitas com relação a tempo de progressão de pena e algumas mudanças também vieram agora, né? O ideal é que, infelizmente, existem as possibilidades, as brechas da lei, como você fala, mas aos pouquinhos precisa ser levado a visão para essas possibilidades, porque, infelizmente, o que a gente vivencia é que, normalmente, esses agressores, eles voltam a praticar o ato, né? Normalmente, quem é agressor de mulher tem mais de uma mulher como sendo vítima dela. E isso deveria, sim, pesar também nessa hora de progressão ou a soltura, literalmente, dele, né? Uma revogação de uma preventiva, por exemplo. Eu concordo com a senhora. Perfeito, excelente a sua análise. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer, então, as perguntas de quem quer participar desse bate-papo com a doutora Janine Nunes. Vamos lá, quero ver que a primeira pergunta de hoje, quem faz é a Larissa Silva. E ela pergunta o seguinte, doutora Janine, o que acontece se o meu ex descumprir a medida protetiva? Onde devo denunciar? Na verdade, a descumprir medida protetiva não é simplesmente o descumprimento, já é um crime autônomo, ou seja, se você tem qualquer outra pessoa que tem uma cautelar que tem descumprimento, é um descumprimento de cautelar. A mulher que tem uma medida protetiva que ela é descumprida, esse agressor ele está cometendo mais um crime. Ou seja, se ele bateu nela, por exemplo, e ele responde por lesão corporal e descumprir a medida, ele vai responder por lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Tá? Então, isso pode ser ocasionado a prisão em flagrante dele. Baixa relacional, o ideal é ligar para o 190, que é direto com a polícia, para que a polícia possa ir de imediato ao local e fazer a prisão em flagrante. Caso isso não ocorra, ela deve procurar ou a defensoria ou o advogado, se tiver constituído, para que informe ao judiciário que houve esse descumprimento e solicitar que o juiz decrete a preventiva dele. Ótimo, excelente explicação para que as pessoas possam buscar os caminhos, esse aqui como a Larissa que fez a pergunta. Vamos ver a segunda pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Janine é a Valquíria Lira. Ela pergunta o seguinte, doutora Janine, em caso de ameaça, o agressor também terá punição maior? Isso. Houve o aumento, né? Também, né? Foi praticamente duplicado esse valor de pena dele, tá? Mas para que isso ocorra, as pessoas precisam denunciar. Né? O que acontece é que muitas ameaças são subnotificadas. As mulheres não acreditam, né, que as ameaças sejam cumpridas. Isso, mas ele não vai fazer, não. Foi só da boca para fora. Na cabeça quente, Isso, ele estava bêbado. E acaba que, se todo o agressor, toda vez que ele ameaçasse, ele já tivesse um boletim de ocorrência e um processo respondendo, iam somar as penas. Né? Então, o ideal é que toda ameaça ela seja transformada em boletim de ocorrência para que ele possa virar ação penal. Importante a sua informação agora, doutora Janine. Vamos lá, vamos trazer então a terceira e última pergunta de hoje. Quem quer participar do Explica Pra Gente com a doutora Janine Nunes, advogada. A Maria Catarina, ela pergunta o seguinte, doutora Janine, minha cunhada foi assassinada, foi assassinada pelo marido. O julgamento dele já ocorreu. A pena dele será aumentada também? Ela está falando de um caso que já aconteceu, porque a lei não volta para prejudicar, adiante. Não volta, isso. A gente diz que a lei que vai reger o crime é a lei que estava em vigência no momento do ato,
né? Então, tudo que já aconteceu vai continuar como já estava. A legislação anterior. Agora, a partir do momento que a lei entra em vigor em diante, aí sim é que vai reger os próximos atos. Então, a partir de agora, o crime vai sair, que antigamente, por exemplo, o feminicídio era um homicídio qualificado de 12 a 30, então quem fizer praticar esse crime vai responder de 20 a 40 anos. É um bom número. Espero que passe durante muito tempo atrás das grades. Ainda acho pouco. Acho que para mim era perpétua, porque é uma figurinha que é contumaz, né? Infelizmente, o agressor de mulher, ele não para por ali. É igual o pedófilo, tarado, enfim, ele não consegue ter controle disso. É uma coisa impressionante. Isso a favor também das medidas de prevenção. Nós estávamos até conversando aqui fora do ar. Porque quando esse agressor, uma hora ele vai sair. E quando ele sair, ele vai com a fúria em cima dessa mulher. Exatamente. E o que a gente espera também é que, como não existia crimes maiores de 30 anos, né? Houve essa mudança agora, então talvez seja a possibilidade agora do legislador dar uma mudada também com relação ao tempo de cumprimento de pena, que possa também esses agressores ultrapassar esses 30 anos para cumprir um período maior. Concorde, assim a gente espera, doutora. Assim muito espero. bem. Doutora Janine, um abraço, grande sucesso, viu? E até a próxima. Até a próxima. Seja bem-vinda mesmo. Bom final de semana para a senhora também. Tá aí o nosso Explica Pra Gente, prestação de serviço pura para você que acompanha aqui o nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem. É o que a gente fala sempre, mulheres, não se calem. Não se deixem ser desrespeitadas, não. Garantam os valores de vocês e botem a boca no trombone se assim for necessário, tá?